Padre Neto. Hoje eu tenho para vocês uma saga de leitura de livros especialmente escolhidos por mim. Selecionei os melhores livros que vão nos trazer ótimo entretenimento. Quem vem comigo nessa leitura? Dividi nossas leituras em 3 partes, que vamos ver agora qual será o primeiro livro. Vamos ver esse aqui, ó. Esse. De Nicholas Sparks, autor do best-seller Diário de uma Paixão, 5 milhões de livros vendidos nos Estados Unidos. Best-seller do New York Times. Querido John, o que você faria com uma carta que mudasse tudo? Querido John. Exatamente tocante revela o verdadeiro significado do amor incondicional. Romantic Time. Book Reviews Magazine. Para Sparks, o assunto do dia a dia se transformam em contos eternos de pura saudade de duro destino. Washington Post Book World. Transborda emoção. Published Weekly. Sparks, cujo nome é sinônimo de romance e finais açucarados e cuja obra traduz tão prontamente ao cinema, faz jus à sua reputação, é o seu último romance e uma homenagem corajosa aos abnegados soldados. Bullist. Querido John. Tradução de Patrícia de Cia. Querido John. Nicholas Sparks. Adventos de Mika e Christine. Bem, escrever esse romance é uma alegria, um desafio e uma alegria, pois espero que os personagens espelhem a honra e a integridade das pessoas que servem nas Forças Armadas. E um desafio por quê? Bem, para ser totalmente honesto, acho que todo romance que eu escrevo é um desafio. Existem naquelas pessoas, no entanto, que tornam esse desafio muito fácil. Assim, sem mais delongas, gostaria de agradecê-las por tudo. Para Cat, minha esposa que vive comigo, com todo o meu carinho, obrigado por sua paciência, amor. Para Miles, Ryan, Landon, Lash e Savannah, meus filhos, obrigado pelo seu entusiasmo inesgotável, crianças. Para Teresa Park, minha agente, obrigado por tudo. Para Jamie Rabi, meu diretor, obrigado por sua bondade e sabedoria. Para Davi Young, o novo CEO da Hachette Book Ground dos Estados Unidos, Estados Unidos, Malreg Red, Jennifer Romanello, avec Jenny Koval, Shannon Horkef, Sharon Krasny, Abe Kunz, Denise Dinove, Edna Farley, Ronway Sanders, Davi Park, Bandeira, Scott Schumaider, Lynn Harris, Mike John, sou obrigado por amizade. Isso, amizade. Nicholas Sparks. Aos meus colegas treinadores de atletas de equipe de atletismo, Neil Bern Alta, que venceu o campeonato de Carolina do Norte, o Indoor e o Outdoor. Dave Simpson, Ailemon Gray, Cajuan Williams, David Raymonds, Anthony Hendricks, Ed Armstrong, Andre Hendrick, Mike Way, Dan Castellon, Max Moore, Ashley Dobie, Nelly Barnes, Jay Whitefield, Kevin Redest, Julie Cartier, Brent Whitney. Que temporadas, cara. Vamos ler. Querido John.
prólogo de 2006. O que significa amar verdadeiramente uma pessoa? Houve um tempo em que eu achava saber a resposta. Significa que eu pensar em Savana do que em mim mesmo e passaríamos um resto das nossas vidas juntos. Não seria difícil. Ela me disse toda certa vez que a chave para a felicidade é ter sonhos realizáveis e os dela não eram nada fora do comum. Casamento, família e o básico. Isso significa eu queria um emprego estável, com uma casa com cerca branca e uma minivan, uma SUV grande, o suficiente para levar nossos filhos à escola, ao dentista, ao treino de futebol, aos recitais de piano, 2 ou 3 filhos. Ela nunca foi clara a respeito, mas o meu palpite é que quando chegasse na hora, ela deixaria a natureza seguir o seu curso e Deus tomar a decisão. Ela era assim, religiosa, e quer dizer, se suponho que esse tenha sido uns motivos pelos quais que me apaixonei por ela, independente do que acontece em nossas vidas. E eu imaginava ao fim do dia, deitado na cama ao lado dela, nós dois abraçados, enquanto conversamos e ríamos perdidos do braço um do outro. Não parece tão absurdo, certo? Quando 2 pessoas se amam, foi também que eu pensei, e quando de uma parte de mim ainda que acreditar que isso seja possível, que sei que não vai acontecer, quando eu for embora de novo, nunca mais foi voltar. Porém, vou sentar-me nas costas do que dá, visitas a fazenda e esperar que ela apareça. Ela que não vai me ver, é claro, no exército. Você aprende a se misturar na paisagem. E eu aprendi muito bem. Pois não quero morrer em uma vala estrangeira no meio do deserto iraquiano. Entanto, tive que voltar a essa cidadezinha montanhosa da Carolina do Norte para descobrir o que aconteceu. Quando alguém termina algo mal e resolvido, sente um desconforto, quase uma dor, até descobre uma verdade. Porém, eu estou certo de uma coisa. Savana nunca saberá eu estive aqui, hoje. Parte de mim dói ao pensar que ela é tão perto que eu não posso tocá-la. Mas nossas histórias seguiram caminhos diferentes. Não foi fácil de aceitar essa verdade simples, pois houve um tempo em que as nossas histórias eram um só. Mas isso aconteceu há 6 anos e 2 vidas atrás. Nós dois temos lembranças, é claro, mas aprendi que as memórias podem ter uma presença física quase viva. E nisto, Savana e eu são também diferentes quando as lembranças dela são estrelas do céu noturno. As minhas compõem assombrado o espaço vazio entre elas e ao contrário dela. Sinto o peso de perguntas que já me fiz 1000 vezes deste último encontro, porque fiz aquilo, faria tudo de novo. Fui eu, veja bem que terminou tudo. Nas árvores ao meu redor, as folhas estão iniciando sua lenta mutação para o vermelho fogo, brilhando como o sol espreita ao longo do horizonte. As aves gorjeiam para a alvorada. O ar está perfumando com aroma de pinho e terra.
diferente da água salgada na minha cidade, Natal, e de repente, a porta da frente se escancara, e eu a vejo. Apesar da distância entre nós, prendo a respiração, quanto ela invade o dia, ela se espreguiça antes de descer os degraus da entrada, de dirigir-se ao lateral da casa. Savana atravessa a porteira e segue a direção ao pasto de sua frente e reluz o oceano verde. O cavalo a saúda. Outro também, meu primeiro pensamento é que a savana parece uma pequena de se mover facilmente entre eles. Mas ela ficou confortável entre meio dos cavalos e eles com ela, uma meia dúzia de animais modisca, a grama do pé da cerca, a maioria em 4 de milha. E Midas, seu cavalo árabe negro com meias brancas, estava apartado. Montei com ela uma vez, sorte que não me feri. E quando me agarrava com todas as minhas forças ao cavalo, lembro de pensar que ela ficava relaxada na sela, que era como estivesse assistindo televisão. A savana se detém um momento de cumprimentar o Midas. Ela esfrega o nariz dele sussurrando. Algo acaricia as ancas do cavalo e fica de orelhas de pé quando ela vira e parte de dentro do celeiro. Vamos lá. Ela desaparece e ressurge carregando 2 baldes de aveia, acho, pendura nas estacas e um par de cavalos Troia em sua direção. Savana se afasta para dar passagem, observa o seu cabelo esvoaçar na brisa. Ela pega a sela e arreda. Enquanto Midas come, ela prepara para cavalgar. E logo depois conduz a pastagem das trilhas da floresta, exatamente como fez 6 anos atrás. Sei que não é verdade. Eu via perto do ano passado e notei as primeiras rugas surgindo ao redor dos olhos. Mas a prisma veio por qual a vejo continua imutável. Para mim, ela sempre terá 21 anos. E eu, 23. Eu servia na Alemanha, ainda não ido para Fallujah ou Bagdá, nem recebido a carta dela, que li na estação de trem, em Samana. Nas primeiras semanas de campanha, ainda não tinha voltado para casa dos eventos que mudaram o rumo da minha vida. Hoje, aos 29 anos, às vezes me pergunto as escolhas que eu fiz. O exército se tornou uma única vida que conheço. Não sei se deveria ser arrependido ou satisfeito por isso. A maior parte do tempo do oscilo depende do dia. Quando as pessoas perguntam, digo que sou um peão. E exatamente isso que quero dizer. Ainda vivo em uma base da Alemanha, tendo cerca de $1.000 em economias que não saio com uma mulher há anos. Não surfo como antes no dia de licença. Nas folgas dirijo com a Harley para o sul e para o norte, dependendo do meu humor. A Harley foi a melhor coisa que eu já comprei, embora ela custe uma fortuna. A ideal para mim, desde que me tornei um tipo solidário. A maioria dos meus camaradas abandonou o serviço, mas eu provavelmente serei
enviado ao Iraque nos próximos meses. Pelo menos esses são rumores que circulam na base, que quando eu conheci a Savannah Liz Curtis, para mim, ela sempre Savannah Liz Curtis. Não poderia prever o rumo da minha vida que tomaria, nem acreditava, e nem carreira do exército. Mas eu conheci, é isso que torna a minha vida atual tão estranha. Eu me apaixonei por ela, enquanto estávamos juntos, me apaixonei ainda mais nos anos que ficamos separados. Quando nossa história tem 3 partes, e um começo, um meio e um fim. Embora seja assim, todas as partes se desenrolaram e assim não consigo acreditar que nossa durará para sempre. Reflito sobre essas coisas, como sempre, todo tempo juntos à minha mente. Relembro como tudo começou, pois agora essas memórias são tudo o que me resta. Vamos para a primeira parte. Primeira parte. Meu nome é John Tree, nascido em 1977. E eu cresci em Wilmington, Carolina do Norte, uma cidade que ostenta orgulhosamente o maior porto do estado, que bem como a história é longa e vibrante, mas hoje que não parece mais uma cidade sujeita por acaso. Certo? O clima é ótimo e as praias perfeitas, mas a cidade não estava preparada para as ondas Yankees. Os Yankees aposentados que vieram do norte em busca de lugar barato para passar a melhor idade. Wilmington está localizado em um braço da terra relativamente estreito, delimitado de lado do rio Capefea e de outro o oceano. A autoestrada 17, que liga a Myrtle Beach e Charleston, corta a cidade e serve para a via principal. Quando eu era criança, meu pai e eu íamos de carro até o centro histórico. Perto do rio Capefea é a praia de Wrights Willie, em 10 minutos, mas hoje existem tantos semáforos e shopping centers que a viagem dura de 1 hora, especialmente nos fins de semana. Quando os turistas inundam a cidade, a praia de Wrights Willie, localizada em uma ilha dos Lagos Costa, que está no extremo do norte de Wilmington, e, de longe, é uma das praias mais populares do estado, e as casas são ao longo das dunas são absurdamente caras, e a maioria é alugada no verão. Out the Banks pode ter um apelo mais romântico por causa do isolamento dos cavalos selvagens e do voo, que fez a fama de Orville Wilbur. Mas, devo dizer, a maioria das pessoas vão para o litoral de férias se sentir-se mais confortável quando encontram um McDonald's ou Burger King por perto. No caso de que as crianças não gostarem muito da comida local e quer mais, uma par de opções quando se trata das atividades noturnas. Quando qualquer cidade de Wilmington tem partes ricas e pobres, meu pai tinha 2 empregos mais seguros e sólidos do planeta. E fazia entregas numas rotas dos correios, e a nossa família assim vivia bem. Sem luxo, mas bem. Não erramos ricos, mas moramos perto do suficiente na área rica para que eu frequentasse os melhores colégios da cidade. No entanto, ao contrário das casas dos meus amigos, era nossa velha casa e pequena,
parte da varanda está começando a cair, embora o jardim mantivesse seu charme. Havia um grande carvalho no quintal. E, quando eu tinha 8 anos, construí uma casa na árvore com meus pedaços de madeira. E eu recolhi do canteiro de obras que meu pai não me ajudou no projeto. Se acertasse num prego com martelo, isso poderia honestamente ser chamado de acidente. Esse mesmo verão, aprendi a surfar sozinho. Suponho que deveria ter percebido nessa onda como era diferente de meu pai. Mas isso só demonstra qual pouco se sabe da vida quando se é garoto. Vamos lá. Aqui, ó. Nos erramos totalmente um do outro. Enquanto ele era sedentário e introspectivo, eu estava ele sempre em movimento e odiava ficar sozinho. Ele dava muito valor à educação para mim. A escola era um clube para socializar e praticar esportes. Ele tinha uma má postura, andava de um jeito meio estranho. Eu saltava de um lado e para o outro e pedia o tempo todo para ele marcasse quanto tempo eu levará para o fim do quarteirão e voltar. Fiquei mais alto do que ele que o 8º ano. Ele derrotava no braço de ferro. No ano seguinte, nossas feições também eram completamente diferentes. Ele tinha cabelos ruivos, olhos castanhos sardas. Eu, cabelos e olhos castanhos. E minha pele morena ficava profundamente bronzeada já em maio. Alguns nossos vizinhos se estranhavam quando éramos diferentes. E que fazia sentido, suponho, considerando que ele me criou sozinho. Quando eu fiquei mais velho, às vezes que eu via fofocando que minha mãe estava fugindo quando eu tinha 1 ano. Embora mais tarde eu passasse a suspeitar que minha mãe tenha ido ir embora com outra pessoa. Meu pai não confirmou isso. Ele dizia que apenas ela percebeu que tinha cometido um erro gigante. Casando-se tão jovem e que não estava pronta para ser mãe. Meu pai iniciava desprezo por ela, nem elogiava, mas fazia questão que eu incluísse nas minhas orações, não importando onde ela estivesse nem o que havia feito. Agora, entre aspas, você me faz lembrar dela, entre aspas. Ele dizia às vezes, até hoje, nunca troquei uma palavra com ela, nem tenho qualquer desejo de fazê-la. Acho que meu pai era feliz. Digo isso porque raramente demonstrava emoções. Abraços e beijos eram raros durante a minha infância. E, quando recebia, me pareciam sem vida. Algo que ele fazia poder ver, não por desejo. Sei que me amava pela maneira como se dedicou a se cuidar de mim, mas que ele tinha 43 anos quando nasci. Parte de mim achar que meu pai seria melhor como monge do que como pai. Era um homem tão silencioso que já conheci. Pouco perguntava sobre o que estava acontecendo na minha vida. Embora raramente se irritasse, tampouco brincava. Vivia para a rotina, cozinhava ovos mexidos, torradas e bacon para mim todas as manhãs, que me ouvia sobre a escola durante a janta. Ele também agendava consultas ao dentista, com 2 meses de antecedência. Pagava suas contas aos sábados pela manhã, lavava as roupas no domingo à tarde e saía de casa de todos os dias exatamente às 7h35.
Ele era socialmente desajeitado e passava longas horas sozinho todos os dias, despejando pacotes e maços de cartas nas caixas dos correios ao longo de seu percurso. Ele não namorava e nem passava as noites de fim de semana jogando pôquer com os amigos. O telefone permanecia em silêncio por semanas. Quando tocava, era engano. Era de um operador de telemarketing. Sei que o quão difícil deve ser sido por ele criar sozinho, mas ele nunca se queixou quando eu decepcionei. Quando eu passava a maioria das noites sozinho, com os deveres do dia finalmente concluídos. Meu pai se enfiava em seu escritório para ficar contando suas moedas. Era a grande paixão da vida dele. O que ele dava mais feliz era ficar sentado em seu gabinete estudando o boletim de negociante de moedas chamado Green Sheet e tentando descobrir a moeda que ele adicionaria para sua coleção. Na verdade, foi meu avô que originalmente começou a coleção de moedas. O herói era de meu avô, era chamado Louis Elias Berge, aí, um financista de um Baltimore, é uma pessoa que tem montado uma coleção de moedas dos Estados Unidos, incluindo todas as variações de datas e casas de moedas, sob coleção rivalizada e não supera ao que do seu Smith Snowy. Após a morte da minha avó em 1951, meu avô ficou fascinado com a ideia de fazer uma coleção que o seu filho. Durante as versões, o meu avô e o meu pai viajavam de trem para várias casas de moedas para coletar modelos novos. Em primeira mão, visitar as exposições de moedas do Sudeste. Com o tempo, meu avô e o meu pai estabeleceram as relações como negociantes de moedas de todos os países. Todos os países. E o meu avô gastou uma fortuna ao longo de 2 anos aprimorando a coleção, ao contrário de Louis Bet. Dos anos. Não era rico, era dono de um armazém em Bugatti e que fechou o Wiggly Piggly, abriu as portas na cidade e nunca teve chance de igualar o feito de financista. Mesmo assim, cada dólar foi um gasto em moedas. Meu avô usou para o mesmo paletó de 30 anos, dirigiu o mesmo carro para toda a vida. E tenho certeza que meu pai começou a trabalhar nos Correios em vez de ir para a faculdade, porque não sobrou centavo para pagar além do ensino médio. E uma coisa é certa, como meu pai era, meu avô era um cara diferente, tal pai, tal filho. Com o velho ditado, quando o velho finalmente morreu, seu testamento determinar que a casa deveria ser vendida e o dinheiro usado para comprar ainda moedas, e que o meu pai muito provavelmente teria sido qualquer maneira. Quando meu pai herdou a coleção, que já era muito valiosa na época da inflação, que disparou, ouro bateu, 850 dólares a onça. Ele valia pequena fortuna, mais do que suficiente para que do meu pai, hábitos frugais, que se aposentasse
e muito mais valeria no quarto século a mais tarde. Mas nem o meu avô e nem o meu pai colecionavam por dinheiro. O fazia pela emoção de procurar por causa do vínculo estabelecido entre eles. Havia algo interessante na vida longa, difícil a busca de moeda particular, finalmente localiza, em seguida negocia com preço justo. Às vezes, uma moeda era acessível, outras não. Mas cada uma das peças que entrava para a coleção era um tesouro. Meu pai esperava partilhar essa paixão comigo, incluindo o sacrifício necessário durante a infância e adolescência. Tive que dormir nos cobertores extras. No inverno tinha um único par de sapatos novos por ano. Não havia dinheiro para roupas. Para par de roupas. Tinha um único par de sapatos novos por ano. Havia dinheiro para roupas, a menos que elas fossem compradas no Exército de Salvação. Meu pai sequer possuía uma câmera. A única foto que nossa foi em uma exposição de moedas em Atlanta. Negociante fez a foto enquanto estávamos à frente do seu estante e enviou para nós. Durante anos, ela ficou exposta na escrivaninha do meu pai. Na foto, meu pai estava com o braço sobre meu ombro. E ambos estamos radiantes. Na minha mão há um níquel de búfalo de 1926 6D. Em que perfeitas condições uma moeda de que o meu pai tinha acabado de comprar. A moeda estava entre raros níqueis de búfalo. Acabamos comendo do cachorro quente, feijão, quando durante meses, uma vez que custará mais do que esperado. Mas eu não importava com o sacrifício, pelo menos durante o tempo, quando meu pai começou a falar comigo sobre as moedas. Eu deveria estar na primeira ou na segunda série. Ele me tratou comigo para igual, como adulto, especialmente o seu pai. Tratar-se você como igual é emocionante para qualquer criança. E eu deliciava com atenção, absorvendo as informações. Em pouco tempo, sabia dizer quantas Saint Gauden, a águia dupla, foram cunhadas em 1927, em comparação de 1924. Porque uma moeda de 10 centavos. Baber, cunhada de Nova Orleans, em 1895, valia 10 vezes mais do que a mesma moeda cunhada no mesmo ano na Filadélfia. Aí estava mesmo? Aliás, ainda eu sei. No entanto, ao contrário do que meu pai, minha paixão em colecionador finalmente começou a desaparecer. Meu pai sabia falar disso. E depois de 6 anos aos 7 anos, eu passando os fins de semana, em vez de sair com os meus amigos, eu fiquei farto, como a maioria dos garotos. Eu passei a me interessar por outras coisas, esporte, meninas, carro e, sobretudo, música. Aos 14 anos, eu ficava um pouco em casa. E ressentimento, quando também aumentava pouco a pouco,
comecei a notar diferenças no nosso modo de vida em comparação aos meus amigos, enquanto eles tinham dinheiro para ir ao cinema, ao comprar um elegante par de óculos de sol, e eu tinha uma vasilha no sofá atrás de moedas para comer um hambúrguer no McDonald's. Mais um dos meus amigos ganhou um carro no aniversário de 17 anos. Meu pai me deu $1 de prata de Morgan, cunhado de 1883, em Carson City. As manchas do sofá velho eram cobertas por manta e éramos da única família que conhecia sem televisão a cabo, sem forno de micro-ondas, quando a nossa geladeira quebrou. Comprou uma usada no tom de verde mais horrível do mundo. Comprou uma cor que não combinava com nada na cozinha. Fiquei envergonhado com a ideia de convidar amigos para me visitar. Culpei o meu pai por isso. Sei que era um sentimento muito mesquinho. Não, se a falta de dinheiro me incomodava tanto, eu poderia cortar da grama e feito bicos, por exemplo, mas foi assim que aconteceu. Fui cego por um morcego, como morcego e burro, como uma porta. Foi a mesma dizer, um lamento de minha imaturidade. Eu posso dizer o passado. Não posso desfazer do passado. Meu pai percebeu que algo estava mudando, mas não tinha ideia do que fazer a respeito. Ele tentou, porém, do único modo que sabia, que o mesmo modo do que o pai dele conversou sobre moedas, e o único assunto era capaz de discutir com facilidade e continuar cozinhando meu café da manhã, meu jantar. Mas nosso estranhamento piorou ao longo do tempo. Além disso, me afastei dos amigos de sempre. Eles estavam se dividindo em grupinhos, de acordo com os filmes que eles assistiam, ou as camisetas haviam comprado no shopping, e eu me sentia de fora, apenas observando. Dane-se. Pensei no ensino médio, que há sempre no lugar de todos que eu comecei a andar com o grupo errado. O grupo de quem não dá a mínima para nada, e também passei a não me importar com nada. Comecei a faltar aulas e a fumar. Eu fui suspenso 3 vezes por brigar. Também desisti dos esportes. Jogava futebol e basquete. Praticava atletismo no 2º ano, embora de vez em que meu pai perguntasse como havia saído nas competições, ele parecia desconfortável e se eu entrasse nos detalhes. E uma vez, e que óbvio que ele não sabia sobre os esportes. Ele nunca tinha participado de time na vida. Foi um jogo de basquete no meu 2º ano. Se sentou-se na arquibancada, um cara estranho e careca vestindo um paletó de esporte. Gasto, meias que não combinavam, embora que ele não fosse obeso, suas calças ficavam apertadas na cintura e ele parecia uma grávida de 3 meses, que ficava apertadas na cintura. De 3 meses. Eu não queria ter nada a ver com aquilo, mas estava envergonhado. Sua figura, que evitei depois do jogo, não tinha orgulho de mim por isso, mas eu era assim. As coisas se deterioraram. No último ano, a minha revolta chegou a pice. As minhas notas foram piorando 2 anos.
mais por preguiça e queda de atenção do que por falta de inteligência, que eu gosto de pensar. E mais uma vez, meu pai me pegou entrando de casa à tarde da noite, com hálito de bebida, foi escoltado pela polícia até uma casa depois ser pego, uma festa que havia drogas e bebidas. Quando meu pai quis me proibir de sair, tive um ataque de ira, mandei não se meter na minha vida. Eu passei 2 semanas na casa de um amigo e ele não disse nada no meu retorno. Em que disso, ovos mexidos e torradas e bacon estavam sob a mesa pela manhã. Como de costume, passei raspando todas as matérias e suspeitando que a escola tinha deixado eu me formar apenas para se livrar de mim. Eu sei que o meu pai estava preocupado e às vezes a sua maneira tímida abordável pelo assunto da faculdade, mas eu já tinha decidido não ir. Queria um emprego, queria um carro, só queria as coisas materiais que tinha vivido há 18 anos. Não mencionei nada para ele ao verão depois da formatura, mas quando ele percebeu, de fato, não tinha me inscrito para a faculdade. Trancou seu escritório pelo resto da noite e não tinha disse nada. O café com ovos e bacon na manhã seguinte. Mais tarde, naquela noite, ele tentou me envolver com outra discussão sobre as moedas, tentando recuperar o companheirismo entre nós. Entre aspas. Lembra quando fomos para Atlanta e você encontrou Nick o Búfalo? Quando procurou há anos, entre aspas, ele começou, entre aspas, aquela viagem que tiramos a foto, nunca foi esquecer como você estava animado. Lembrei de mim e o meu pai, entre aspas, assim, balancei a cabeça com toda a frustração da vida que meu pai vindo à tona, entre aspas, eu estou farto de ouvir falar de moedas, entre aspas. Gritei, nunca, entre aspas, nunca quero falar sobre falar disso. Você deveria vender maldita coleção e fazer outra coisa. Qualquer coisa, entre aspas. Meu pai disse que nunca vou esquecer de expressão dolorosa quando ele finalmente se virou e marchou de volta ao escritório. Ele havia magoado, embora tenha dito a mim mesmo de que não queria aquilo no fundo, que sabia que estava mentindo. Meu pai nunca tocou no assunto das moedas, nem eu. Isso nos transformou em um enorme fosso entre nós, pois ficamos sem ter o que dizer a um ou outro. Poucos dias depois, percebi que nossa fotografia também havia desaparecido, como ele acreditasse no mesmo menor lembrete de moedas que pudesse me ofender. Na época, provavelmente eu ofenderia, apesar de que eu, me presumindo de que ele havia jogado fora. Tal percepção me incomodou em nada. Em adolescência, nunca cogitei para o exército. Isso nunca passou pela minha cabeça. Apesar do leste da Carolina do Norte, de ser umas áreas mais militares realizadas do país, existem 6 bases a poucas horas de carro de Wilmington. Achava que a vida no exército era fracassados.
quem queria passar a vida recebendo ordens de um bando de escovinhas escravos? Não eu. Quase ninguém mais da minha escola. Exército que os caras de ROTC, ROTC, em vez disso, a maioria dos bons alunos para a University of North Carolina ou do North Carolina State, enquanto os que eram bons ficavam para trás, vagabundeando de um trabalho ruim para o que o outro bebendo cerveja, saindo à noite e, sobretudo, evitando qualquer coisa que pudesse, no mínimo, de responsabilidade. Fazia parte da última categoria. 2 anos após a formatura, passei por uma sucessão de empregos trabalhando de garçom, Outberg Streethouse, rasgando canhotos de ingressos de cinema local, fazendo carga-descarga e de caixas no strapless, cozinhando panquecas do Waffle House e trabalhando em uma caixa de lojas turísticas que vendia bugigangas para quem não era da cidade. Gastei cada centavo que ganhei, nunca tive uma ilusão de galgar uma carreira gerencial. Eu acabei sendo demitido de todos os trabalhos que tive por tempo que não me importei vivendo uma vida. Vivendo na minha vida, era uma ótima surfar até tarde e dormir. Ainda morava numa casa de renda. Na minha não era necessária para coisas como aluguel, alimentação, seguro ao garantir meu futuro. Além disso, nenhum dos meus amigos não estava melhor do que eu. Não me lembro de que estar particularmente feliz, mas depois, um tempo cansei daquela vida, não do surf. Em 1996, os furacões Berta e Fran atingiram a costa que foi melhores ondas do ano. De ficar no Barley Leroy do surf. Depois do surf, comecei a perceber de todas as noites que eram iguais. Beber cervejas e topar com um amigo do ensino médio que perguntava do que eu estava fazendo. Eu perguntaria o que estava fazendo. E não é preciso perguntar a um gênio para perceber que nós dois estávamos no caminho mais rápido para lugar nenhum. Mesmo quando um deles morava sozinho, coisa que eu nunca fiz, não acreditava, mas ouvi-los dizer que gostavam do trabalho com a escavadeira, como lavador de janelas, ou no caminhão porta-pote, nunca sabia muito bem que nenhuma dessas era a profissão dos seus sonhos, pois ter sido preguiçoso na sala de aula, nunca fui burro. Tudo bem. Na próxima, na segunda parte, vou ler um vídeo não, eu vou deixar na segunda parte. Essa é a primeira parte desse livro do querido John. Olha lá. A segunda parte do livro que eu acabei de ler, que eu acabei não mostrando, ó. Nunca fui burro, ó. Na próxima, gostaram da primeira parte? Se inscreve, ative o sininho, não paga nada. Não paga nada. Se inscreve no nosso canal, se inscreve no meu canal. Ninguém gostaram desse aqui, ó. Querido John.
se inscreve. Fui!